Hoje nós vamos manter dentro de Mateus capítulo 6. Já faz desde novembro do ano passado que nós estamos falando sobre Mateus. Dezembro nós lançamos o tema do ano, que é Venha o Teu Reino sobre a Terra. Em janeiro nós falamos sobre o poder do reino. Teu é o reino, o poder e a glória, né? Em fevereiro nós falamos sobre a glória, o que é a glória revelada sobre a terra. E se alguém esqueceu, olhe para quem está do seu lado e diga: eu sou a glória revelada sobre a terra. Fale para quem está do seu lado: só a glória de Deus revelada sobre a terra. É bem interessante mencionar e trazer de forma clara que essas foram palavras de quem? Jesus, certo? Foi Jesus que liberou essas instruções. Nós vamos ver aqui no contexto. Volta um pouquinho lá para o versículo 30 aqui, ou 31, vamos ver. Vai, 29, vamos para o 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, Jesus está falando aqui sobre as preocupações que as pessoas têm na terra. As pessoas têm muitas preocupações na terra, sobre coisas, sobre vestir, sobre comer, sobre morar. Seres humanos sempre foram preocupados com essas coisas. Jesus começa a falar, volta mais um aí, o 28, vai falar que quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para como eles crescem, e não trabalham e nem fiam. Vai para o próximo. E eu vos digo que nem mesmo quem? Em toda a sua se vestiu como qualquer deles. Jesus começa a trazer à tona que as preocupações que os seres humanos têm são totalmente supérfluas. Próximo versículo. E aí ele coloca: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. A mensagem de Jesus, ela sempre foi confrontadora, com muito amor, mas ela confrontou o ser humano. Jesus está dizendo: vocês têm uma fé muito pequena, vocês estão preocupados com muitas coisas supérfluas. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Próximo versículo. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Em uma tradução mais original desse termo gentil vai dizer pagão, ou ele está dizendo: todas essas coisas os religiosos estão preocupados. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Deus sabe dessas necessidades básicas que vocês estão preocupados. Próximo versículo. E aí vem o versículo que nós mencionamos. Mas olha, dentro de todo esse cenário, Jesus diz: eu vou dar o acesso para vocês ao reino de Deus, porque o reino de Deus é abundante, o reino de Deus é próspero, o reino de Deus é algo extraordinário de se viver. E Jesus diz: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas que ele menciona acima serão acrescentadas. Nós tivemos hoje de manhã uma reunião incrível de liderança. Quem estava aqui? Nossos líderes. Foi um tempo extraordinário na presença de Deus. E nós já iniciamos a falar sobre esse assunto. Esses dias eu contei que há pouco tempo eu sentei com alguém me colocou o cenário de alguns desafios na vida dele e falou assim: pastor, eu estou com medo de não conseguir pagar o aluguel, eu estou com medo de faltar comida para os meus filhos. Eu olhei para o olho dele e falei: cara, a gente passou uma pandemia com tudo fechado e não faltou pão na mesa de ninguém. Você pensa que agora você vai passar por isso por quê? O ser humano, quando lhe falta fé e segurança em quem ele crê,
ele vive apavorado com medo, e ele deixa de viver a vida presente, e ele deixa de entender a grandeza do Deus que ele serve, porque ele está apegado a coisas supérfluas, a coisas que são banais, são necessárias, mas são banais. Eu quero falar para você, mas pastor, e agora 2023? E agora com a situação do Brasil, e agora que a inflação está subindo, agora que a bolsa desabou, agora que o dólar vai subir, agora que a gasolina está subindo, agora que isso, agora que aquilo, ei, o nosso Deus está acima dos governos, Deus continuará cuidando do seu povo. E se você for aplaudir a Deus, aplaude de verdade a Ele. Eu gosto da fala de Abraão, que olhou para Isaac e disse: Deus proverá. Porque ele estava fazendo a parte dele, levando o filho para o sacrifício. Enquanto você estiver disposto a oferecer o seu Isaac, Deus está disposto a prover tudo para você. Agora, se você ficar apegado ao seu Isaac, você não terá direito a acessar a provisão de Deus para a tua vida. E como eu acesso essa abundância? Uma mentalidade de escassez. Nós somos catequizados no Brasil pelo medo, e por uma teologia franciscana. Nós somos preparados, nós somos fruto do medo. Histórias como, por exemplo, escassez. Histórias que, vamos lá, que não podia comer melancia com o quê? Com leite. Depois vai descobrir que era mito, sim ou não? E a gente vai estudar, era por quê? Porque os donos dos escravos não queriam que os escravos comessem muito. Então eles falavam isso para que os escravos acreditassem. Dorme porque a cuca vem. O pai foi na roça e você vai se ferrar. No braço da mãe. As crianças no braço da mãe que a ama sendo amedrontado. Aí falavam, não faz isso porque o velho o bicho, como que era aquela história? O anel que tu me deste era vidro e se terminou. Histórias de amor triste. Existe existe a parte cultural, emocional, e no meio disso existe a parte espiritual, que foi sendo construída uma geração com medo, uma geração com insegurança, uma geração de escassez, uma geração que se submete a qualquer coisa para viver, para ter o cumprimento de uma promessa de que não vai faltar comida, uma geração que vende a sua alma para o diabo, de medo de passar fome, uma geração que está subjugada embaixo de padrões, de mentira sobre mentira, e isso se arrastou para dentro das igrejas evangélicas, católicas, cristãs. Veio pregações dizendo assim: o rico vai para o inferno. Quem já ouviu isso? Quem sabe até falou, né? Jesus pega, isso é incrível, como Jesus pega um texto e fala assim: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma do que um rico entrar no céu. Aí nós vamos estudar que o fundo da agulha que a gente entende, aquele que... Quem já costurou aqui? Quem costurou já? Levante. Tem uma geração que não sabe o que é agulha. Vai saber o que é fundo da agulha, né? Tem uma geração que nem sabe que existe agulha. Agora como que vai saber o que é fundo? Mas a gente pega esse fundo de agulha, não é? Lá em Jerusalém, cidade murada, tem a porta oficial, a porta se abria e tinha um horário para fechar. Quando o viajante chegava após a porta oficial ser fechada, tem um pequeno beco para entrar pela lateral, e para entrar tinha que tirar de cima do camelo a carga, passar primeiro o camelo, depois passar as coisas, porque era já fora de horário. Ali era chamado fundo da agulha. E Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: Jesus treinando os discípulos para ganhar almas para o reino de Deus, para que mais pessoas entrem no céu. Aí Jesus diz o seguinte: para ganhar um rico para Jesus, para o reino de Deus, não é fácil. Sabe por que não é fácil ganhar um rico para o reino de Deus? É bem forte, né? Isso. Porque rico não é bobo. Se ele fosse bobo, não era rico. Ele não é manipulado normalmente. E você vai ter que ter sabedoria para ganhar. Jesus fala isso, e aí nós pegamos e falamos assim: o rico vai para o inferno. A alma do rico e do pobre tem o mesmo
Sim ou não? Sim ou não? Tem um mês, eu sei que essas expressões e traduções te agridem, mas eu quero te falar para você que Deus, Ele quer quebrar de nós essa mentalidade de escassez, de limitação. Agora eu vou te falar algo a mais. A Bíblia diz assim, que as raposas, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aqui tem duas interpretações profundas do original. A primeira que eu vou te falar, quando você vai para o original, vai dizer o seguinte, que realmente as aves têm os ninhos dela, o habitat dela, a raposa tem os seus covis, mas o Filho de Deus não encontrou espaço no mundo para deleitar as suas ideias de grandeza do reino. Não gostei disso, pastor. Então vamos ficar com a tradução nossa que nós temos. Porque ele precisava de uma casa, se ele é dono do mundo. Amém? Amém? Agora vamos para o âmbito espiritual. Hoje é um culto de ceia. Pessoal, no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, só conseguia entrar ao templo, ao santo dos santos, do tabernáculo. Tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O sumo sacerdote entrava e oferecia um cordeiro uma vez por ano, e ele podia acessar a arca, a tampa do propiciatório, onde estavam os querubins, uma vez por ano, e ter uma resposta de Deus, e voltar para o povo e anunciar, após o sacrifício, que Deus havia aceito o sacrifício e um ano mais de misericórdia existiria. O Espírito Santo no Antigo Testamento descia e se apoderava de Sansão, se apoderava de homens, de mulheres, momentaneamente. Novo Testamento, Jesus diz na cruz, última frase de Jesus, tetelestai, lembra da série? Está consumado. Quando ele fala isso, lá no templo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele está dizendo, a partir de hoje, não é só o sumo sacerdote, não precisa entrar no tabernáculo, não precisa sacrificar um cordeiro. Sabe por quê? João Batista, quando viu Jesus chegando nas margens do Jordão, o cordeiro, ele encobria o pecado no Antigo Testamento, mas quando João Batista viu Jesus chegando nas margens do Jordão, ele disse, eis o cordeiro de Deus, não que encobre o pecado, que tira o pecado do mundo. Então quando Jesus morre, o véu se rasga de alto a baixo. Sabe o que acontece? Ele está dizendo, não precisa cordeiro, não é uma vez por ano, não é só o sumo sacerdote, não precisa estar com as vestes específicas, precisa reconhecer Jesus como Senhor, e você pode entrar todo dia, toda hora, toda noite, em qualquer lugar, e ter acesso abundante à graça de Deus e ao amor de Deus para a sua vida. A graça de Deus não vem de conta gota para você, essa mentalidade miserável. O poder de Deus irá sobre a sua vida nessa noite, e vai lavar os seus pecados, e vai transformar a sua vida, e vai mudar a sua família, e vai te libertar das opressões malignas, porque não é conta gota, não é passe de mágica, não é macumba, não é feitiço que vai mudar a tua vida, não é um rito religioso, é o poderoso sangue de Jesus que está vindo sobre a sua vida, que vai mudar a sua história. Amém? Mas aí nós somos treinados em uma mentalidade miserável, não somente financeira, porque quando a gente fala dessa mentalidade de miséria, a gente fica apegado só ao financeiro. Financeiro é um pilar, e eu já vou falar sobre isso. Mas nós, muitas vezes dentro da igreja, somos mendigos da palavra de Deus. Nós muitas vezes dentro dos templos estamos mendigando a presença de Deus sobre a nossa vida. Nós muitas vezes seguindo a palavra, orientações, instruções, mas nós não entendemos o que é o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Se você entender isso, quem sabe hoje vai rasgar a tua lista de oração. Você veio para o culto para orar por um carro, por uma casa. Você veio para o culto para orar para Deus te dar recursos para pagar aluguel, e você não está errado não. Pode vir, não tem problema. Você para o Pai, você fala tudo. Mas se você entender o que realmente é o reino, você vai entender que você tem que vir para adorá-lo, e Ele cuida de todas as coisas que você não alcança. O Senhor faz milagre naquilo que você não alcança. O cuidado dele é maior. Você vai se transformar de um pedinte para um adorador.
Você vai se transformar de alguém que está mendigando para alguém que é uma fonte que jorra para a vida eterna, para alguém que é uma fonte de resposta de Deus para o mundo. Quem quer ser uma fonte aqui? E todo esse treinamento, nós como brasileiro cultural fomos treinados. O anel quebrou, o bicho, a cuca vai pegar, o homem do saco, o bicho papão foi se transformando em monstros da vida real. Um casamento que não deu certo, uma empresa que quebrou, um tempo no desemprego, a frustração de alguém que partiu, as dores que começaram a acompanhar todas essas situações e foram sendo alimentados e viraram alimento nas mãos dos demônios para escravizar centenas e milhares de pessoas. Aí chega Jesus e diz: não. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A mentalidade de escassez e de escravidão que foi gerada em nós, os medos, as inseguranças. Se nós entendermos de fato a palavra de Deus, nós vamos romper com tudo isso em nome de Jesus. Amém? Você acredita que você e a tua família serão prósperos em Deus e viverão o melhor de Deus? Amém? Em todos os aspectos? Amém. E foi feito uso muitas vezes da Bíblia para impor medo e limitar as pessoas. Eu estou aqui para falar a palavra, confrontar com a verdade, mas eu estou aqui para dizer para você: tire os tetos da sua vida. Deus, quando quis falar com Abraão, disse: sai da tua tenda, porque a tenda tinha teto. Sai da tua tenda e conta as estrelas. Ele olhou para o céu para contar as estrelas, e ele não conseguiu contar as estrelas porque eram muitas. Então eu estou hoje aqui para dizer para você: quando você busca o reino de Deus, você sai de dentro da tua tenda, porque você começa a viver na tenda de Deus, e a tenda de Deus não tem limite. A tenda de Deus é abundante. E no tocante a finanças, volta lá para o versículo 19, eu creio que é, Gui, desse mesmo capítulo. Olha o que Jesus fala: não ajunteis o quê? Na terra, onde a traça tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Próximo versículo. Mas ajunteis tesouro no, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Próximo versículo. Porque onde estiver o vosso, ali estará também o vosso. Deixa eu falar para você. Segura nesses textos aqui. Isso é muito profundo. Porque Jesus não está dizendo que não é para você ter e desfrutar de riquezas. Jesus está dizendo que quando você transforma essas riquezas no teu tesouro, você vive escravo da terra. E tem muita gente pobre que é escravo da terra. Tem muita gente que não tem riqueza nenhuma, mas é escravo da terra, vive com medo de passar fome, vive com medo das coisas, vive alienado com coisas terrenas. Você pode ter muitas riquezas e elas não terem você. Você pode ter muito dinheiro, muitas propriedades e usar tudo isso em prol de levar vidas para o céu, em prol do propósito de Deus para a tua vida. Aí você é livre, você tem riqueza, mas a riqueza não está em primeiro lugar está o reino de Deus. Você usa a riqueza para impulsionar o reino de Deus na terra. Mas nós distorcemos, aí nós olhamos e pensamos que não pode ter nada nesse mundo, e é mentira. Coração. E como que eu uso as coisas para construir tesouro no céu? Deixa eu perguntar para você: esse terno vai para o céu? O carro vai para o céu? O prédio vai para o céu? O que vai para o céu? A alma do ser humano, o ser humano. Então como que eu ajunto tesouro no céu? É quando eu me torno uma fonte de esperança para as pessoas. É quando minha vida é um testemunho de vitória para as pessoas. É quando minha vida é um testemunho de transformação. E quando eu uso meus recursos financeiros para impulsionar o reino de Deus na terra. Meu dízimo, minha oferta,
o emprego que eu gero e dou esperança para as famílias, dou dignidade. O que eu trago de influência através das minhas riquezas, eu consigo ser influente, porque é mais fácil ouvir alguém resolvido na vida do que ouvir um quebrado falar de Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Então eu quero profetizar sobre a sua vida. Estenda as suas mãos. Assim, ó, como quem vai receber. E olhe para mim. Eu quero profetizar. O teu coração não se apegará às riquezas, mas Deus dará muitas riquezas para você administrar. Você só será um mordomo que vai administrar as riquezas na terra para gerar um impacto de vidas para o céu. Se você recebe essa palavra para a tua vida, feche as suas duas mãos e declare em nome de Jesus que essa palavra é verdade sobre a sua vida, e aplauda o Senhor nessa noite. Quando as coisas não te prendem, a prova é que te prende, é que quando você perde algo, você perdeu uma empresa, você perdeu um valor, se não era teu, se o teu tesouro não estava ali, você não entra em depressão porque perdeu, o teu tesouro não está ali. O teu tesouro está em Deus. Tem uma música, né? Se uma porta se fecha, sabe cantar ou não, Zé? Esse angolano aqui está levando show com nós. Oh, ele! Se uma porta, outra porta se abre. Levante suas mãos e cante de novo. Confia no Senhor. Cuida de mim. Cuida de mim. Na sombra de sua paz. Cuida de mim. Eu na sua casa. Oh, Ele cuida de ti. Cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu sozinho. Eu estou sozinho hoje. Cuida de mim. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus está cuidando de ti. Profetize. Deus está cuidando daquelas coisas que você não consegue cuidar. Deus é maior. Deus proverá. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Prosperidade não é só o quanto eu tenho. Verdadeira prosperidade é eu me sentir pleno com aquilo que eu tenho, é eu me sentir satisfeito em Deus, é as coisas não me escravizarem, mas eu conseguir usar as coisas, dominar as coisas em favor do propósito para o qual Deus me colocou nessa terra. Verdadeira prosperidade é você crescer, quem sabe na sua empresa, nas suas finanças, mas mesmo assim, não tirar o brilho dos seus olhos, e você conseguir abraçar os seus filhos todos os dias, olhar nos olhos deles e sentir o coração deles pulsar. Verdadeira prosperidade é não importa o quanto você seja projetado no crescimento, você não perder a tua conexão com Deus, e o teu tempo com Deus não ser negociável, o teu tempo com a tua família, com a tua esposa, com o teu esposo não ser negociável. Verdadeira prosperidade é você entender que a graça é maior que tudo, é você entender que o amor de Deus é maior que tudo, e que o dinheiro é somente uma forma
de cumprir o propósito na terra, mas a forma que realmente, o que nos comprou realmente, não tem preço, é algo impagável, que foi o precioso sangue de Jesus que nos comprou, e nos compra a cada manhã. É por isso que ele coloca, e agora eu gostaria de me ater um pouquinho sobre em primeiro lugar. Como que eu coloco em uma linha de organização de prioridade, como que eu coloco Deus em primeiro lugar? Diga assim: Deus em primeiro lugar. Como que eu organizo isso? E aí, se nós seguir o exemplo de Jesus, é muito forte. O exemplo de Jesus é muito forte em relação a primeiro lugar. Por que é muito forte? Sabe por quê? Porque um dia Jesus está numa reunião ministrando. E quando ele está ministrando nessa reunião, chegou o recepcionista, hoje está o Geilson e a Raquel ali, chegou e disse assim, entrou e disse: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali fora te chamando. O que Jesus falou? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Parece que ele foi até mal educado. Ele levava tão a sério que as coisas de Deus eram em primeiro lugar, que nem a sua família de sangue conseguia roubá-lo do propósito. Ele colocava Deus, sabe por quê? Porque sem Deus você não consegue nem ter uma família abençoada. Quem concorda comigo? Ele coloca Deus em primeiro lugar mesmo em todas as questões, em todos os textos. Ele chega a dizer assim: deixa os mortos sepultar os, e você vem e... É duro o sermão de Jesus. É duro o sermão de Jesus. Ele realmente coloca de forma muito clara que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, e não é pesado. Sabe por que não é pesado? Quando nós entendemos que nós somos salvos por amor e pela graça, nós fizemos com alegria, não é pesado ter Ele em primeiro lugar. Quando nós entendemos a dose do amor de Deus sobre a nossa vida, não é pesado vir ao culto, é um prazer. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista disse: mais vale um dia na tua presença do que 1000 dias em outro lugar, em qualquer outro lugar. Pode ser o lugar mais lindo do mundo, pode ser o lugar mais exuberante de beleza, de conforto do mundo. O salmista fala: na tua casa, em adoração, é o melhor lugar do mundo. Então colocar Deus em primeiro lugar é você ter Ele como prioridade em qualquer situação. É você, se você precisar cortar alguma coisa, corte em outra área, nunca corte no teu tempo com Deus. Uma geração ocupada, que fala: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para o culto, eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para jejuar, eu não tenho tempo para curso de teologia, eu não tenho tempo para célula. Eu perguntei um dia a um pastor belga, eu gosto de lembrar isso, ele começou a me falar do esfriamento espiritual na Europa, que viveu grandes avivamentos, e eu disse: como que foi acontecendo isso? E tinha um tradutor, e ele foi falando, e ele disse o seguinte: nós fazíamos 2 cultos semanais de 2 horas, no tempo que eu me lembro, ele falou, já era um senhor bem de idade. E aí o povo falou assim: pastor, é muito culto. Aí a gente tirou as reuniões e tirou um culto. Aí a gente deixou um culto domingo pela manhã de 2 horas. Passou um tempo, o pessoal começou a reunir e dizer: é muito tempo 2 horas de culto. Aí a gente reduziu para 1h30 de culto. As pessoas ficavam olhando no relógio e dizendo: é muito tempo, 1h30. Aí a gente reduziu para 1 hora de culto. Aí as pessoas falaram: é muito tempo de culto, 1 hora. A gente reduziu para 45 minutos. E hoje a gente faz um culto por mês de 45 minutos. E as pessoas já não vão mais aos templos.
se a gente for deixando outras coisas entrar no lugar de Deus, daqui a pouco a gente está frio na fé. Daqui a pouco a gente não tem mais esse fogo que falou, eu tenho lenha, pode queimar. Então deixa eu falar para você, se você priorizar Deus, com certeza você será a prioridade de Deus. Se você priorizar o reino de Deus, com certeza você será a prioridade do reino de Deus. E você vai entender que não é por cobrança, não é de medo. Você não deve vir à igreja de medo de ir para o inferno, senão você vai parar no inferno. Você deve vir na igreja por gratidão, por um Deus que te ama tanto, por um Deus maravilhoso. E aqui as nossas baterias são recarregadas enquanto nós adoramos, enquanto um ora pelo outro, enquanto a palavra é liberada, enquanto o louvor, enquanto a intercessão acontece, algo de Deus acontece no teu coração. A palavra é vivificada dentro de nós e a nossa fé cresce. Então deixa eu lhe dizer, há um convite de Deus para nós vivermos a verdadeira prosperidade do reino, acessarmos a prosperidade do reino. Coloque o reino em primeiro lugar. E eu vou fazer uma pergunta para você: o que você está disposto a cortar para que o reino tenha mais espaço na sua vida? O que você está disposto a abrir mão? Qual é o teu Isaac que você está disposto a subir ao monte e sacrificar para que a obediência a Deus seja por amor? O que você está disposto a abrir mão? Eu ouvi alguém falar esses dias, achei legal. Falou assim, o Instagram, TikTok, sei lá, WhatsApp, as redes sociais vão ser um documento para o juízo final, para quem diz que não tem tempo de buscar a Deus, mas vive nas redes sociais. Achei uma brincadeira forte, mas verdadeira. A pessoa não tem tempo de orar, mas ela passa horas e horas nas redes sociais. A pessoa não tem tempo de, muitas vezes, buscar a Deus e colocar o reino de Deus, mas ela passa horas e horas em coisas superficiais, em coisas que não têm profundidade. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai abrir os seus olhos nessa noite e você vai mergulhar no reino de Deus. O reino de Deus vai estar em primeiro lugar, e então sim você vai viver a abundância que esse reino traz sobre a tua vida e sobre a minha vida, e você não vai viver de migalhas. A abundância e a prosperidade de Deus vão bater a sua porta, e se você entender o que é estar o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas vão mudar na sua vida e vão mudar a rota da sua história. Por isso quero te convidar para estar em pé nesta noite linda. E eu quero que você feche seus olhos como um ato de introspecção e olhe para dentro de você. O que você está disposto a sacrificar, a abrir mão, para que o reino de Deus esteja em primeiro lugar, e para que você possa acessar essa prosperidade de Deus sobre a sua vida, para que você possa viver essa abundância de Deus sobre a sua vida. Primeiro segredo é o reino de Deus em primeiro lugar. Não é que eu estou sem empatia, eu entendo. Você que entrou aqui com enfermidade, eu quero declarar cura sobre a sua vida. Você que entrou aqui com um problema financeiro, eu quero declarar sim, portas abertas sobre a sua vida. Você que entrou com um problema familiar, eu quero declarar vitória na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer, se o reino de Deus estiver em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas serão acrescentadas. O abraço de Deus, o cuidado de Deus virá sobre a sua vida. Aleluia. Então você que quer entregar diante do altar, você que quer fazer esse pacto de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, venha diante do altar orar com nós. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Se puder ficar em pé para dar espaço para mais pessoas, pode vir.